Então aqui estou uma vez mais, o João Carlos Farrapa, aqui da Noa Caron, Uvas e Personalidades, a Adega Bistrô, está exatamente com esta diferenciação do nome e da nomenclatura, digamos assim, exatamente devido à nossa evolução que temos tido, graças às parcerias que nós temos, nos têm acompanhado e têm acreditado no nosso diferencial, nesse sentido, para fazer essa mudança. Mas é assim, hoje, com mais uma sugestão da semana, aqui da Noa Caron, Uvas e Personalidades, começamos com uma pergunta que geralmente nos têm feito com uma certa frequência. Qual a diferença entre vinhos orgânicos e vinhos industrializados, os vinhos ditos normais? Assim, há duas situações que convém referir. Vinhos orgânicos, muitas vezes, têm uma produtividade, tá? E uma produção, digamos assim, através de uma irrigação natural. O que é uma irrigação natural? A própria uva, a própria casta, procuram o veio de água para se alimentar, ou seja, uma irrigação já própria da casta e da videira que procura o veio de água para se alimentar e onde há uma produção, digamos assim, não forçada na sua produção. Há os ditos conhecedores, os grandes quem os consome com uma certa frequência, identifica-os como sendo normais. É sim, mas essa normalidade muitas vezes advém exatamente do facto de não ter muitos agrotóxicos, uma produção forçada que se dirá posteriormente àquilo que eu iria dizer, que é uma irrigação artificial. Ou seja, não houve um esforço de que aumentasse essa produção, que tivesse esse diferencial agregado, tá? Mas que seja um vinho orgânico que tenha toda aquela especificidade. Quem diz é se vai puxar todo o espírito da natureza que rodeou aquela vinha e aquela casta que fez o produzir. Quem os bebe diz que muitas vezes, conhecendo a região, diz que no aroma ou no sabor vai apanhar exatamente o espírito do ambiente em que ele foi cultivado, colhido e produzido, puxando assim os tons do mato molhado, o aroma dos animais a passar na região, os adubos, ou seja, há um espírito que fica dentro da garrafa, como muitas vezes se diz que é o gênio dentro da garrafa. Isto dos vinhos orgânicos. Os vinhos normais, ditos industrializados, têm exatamente esse aumento de produção que releva exatamente à irrigação artificial, ou seja, há uma irrigação e um sistema de regas já sistemático, o que faz que tenha uma produção muito grande. É-lhes acrescentado na fermentação álcool exatamente para lhe dar uma personalidade e lhe aumentar o corpo, digamos assim, para que seja uma personalidade já dedicada, entre aspas, ao rótulo. Exatamente essa diferença que existe, mas já tem uma grande gama de conhecedores que está a optar exatamente por esse gênio na garrafa dos vinhos orgânicos. E isto foi só então uma breve explicação dessas dúvidas que me têm posto, que realmente há uma diferenciação. Existe. Esses vinhos ditos normais são um gênio que traz da mineralidade da produção e da fermentação natural que a própria terra impõe, entre aspas, ou cede ao espírito ou ao gênio que existe dentro da garrafa desses vinhos orgânicos. Tendo os outros, lá está, o agregar de agrotóxicos para manter uma produção, aumenta a produção, irrigação artificial que supõe uma rega automatizada, tá? E uma compensação e agregar o álcool na sua fermentação e uma produção que aumenta exatamente perante o que está estipulado em marketing, produção, exportação, etc. Ou seja, já é uma máquina por trás desses vinhos ditos normais de indústria vinícola. Então é assim, foi só para responder uma pergunta que nos fizeram, exatamente para fazer essas pequenas diferenciações que existem entre os vinhos orgânicos e os vinhos normais, ditos industrializados. Lá está, duas formas de irrigação, mas lá está, tem conhecedores para tudo, existem gostos para tudo, lá está, mas existem essas pequenas diferenciações que me pedem para esclarecer. Se virem vinho orgânico no rótulo, é assim, experimentem, tá? Uma fermentação natural, não assusta, tá? Não assusta, não existe qualquer tipo de critério que vocês possam dizer assim, não vou gostar, absolutamente. Eu acho que é um must, é uma coisa que vocês podem agregar a conhecerem um rótulo diferenciado, uma forma de produção diferenciada, que nada mais é do que um agregar ao currículo, quiçá um gosto
que vocês possam agregar a um vinho diferenciado perante N harmonizações. Então hoje, sem mais demoras, temos aqui uma musiquinha de fundo, de tonalidade francesa, está exatamente para um rótulo que eu venho trazer hoje, tá? A vinícola é a vinícola de Cellier de Granjon, de Languedoc. Languedoc é uma região agrícola já muito conhecida em França exatamente pela produção de vinhos, mas hoje trago um rótulo, tá, que já me pediram para agregar, portanto já não temos disponível, mas realmente quando o encontramos há essa questão de explicações. Hoje trago um vinho francês, tá? Le Jardin du Roi, tá? Geralmente é uma diferenciação que os franceses fizeram esta produção através da Tempranillo. A Tempranillo, como se sabe, é uma uva bem calma, tá? Tem não tem um adocicado muito intenso, mas tem um adocicado próprio, com uma personalidade própria. Estamos a falar de uma derivação da Tempranillo, tá? Em que eles fizeram esta Tempranillo com Le Jardin du Roi, Cellier de Granjon, em que fizeram este vinho com uma personalidade própria. Se formos a ver a história, é assim, nada mais é do que nós, humanos, o dito, a civilização, já consome o dito vinho há mais ou menos 9.000 anos. Ou seja, exatamente pelas explicações que eu tenho dado, há uma questão de denominação de origem controlada, como eu falei agora, vinhos orgânicos e vinho industrializado, mas por sua vez o vinho tem toda a sua personalidade. Languedoc, Cellier de Granjon, optou por uma uva espanhola, que eles próprios cultivam em Languedoc, tá? Na região central de França, e propõem vinhos eu não direi suaves, tá? Mas é assim, é uma suavidade de mi-sec, tá? Umas harmonizações que nós já fizemos aqui na adega, onde se propõe que façam a harmonização com atum grelhado com legumes, tá? Assim, é um vinho que casa muito bem com esta questão do atum grelhado, tá? Muitas vezes o pessoal faz um grelhado com a base de refogado, tá? Mas nós aconselhamos sempre a questão de fazer refogado com azeite de oliva, tá? Ponham os temperos a corar um pouco e vão ver que posteriormente, pondo a posta do atum a grelhar, ou mesmo o atum, assim, aquele atum de lata, façam essa experiência, esse atum grelhado, tá? Juntamente com legumes, vocês vão ver que vão ter uma experiência muito agradável, tá? Com esta opção. Então é assim, tem a questão do terroir, tem a questão da localização, tem a questão do Le Jardin du Roi, traduzido à letra é o Jardim do Rei, tá? Mas por sua vez é assim, vocês vão ver que tem uma presença francesa na mesa, tem uma absorção do terroir dito francês que vai buscar a uva espanhola, tá? E como veem, assim, há uma assimilação, digamos assim, de uma paleta do pintor, do quadro que o pintor irá fazer perante a produção deste vinho. Como dissemos há uns tempos atrás, em episódios anteriores, há a questão de denominação de origem controlada, tá? Este vinho, como podem ver se pegarem no rótulo, não tem a definição de DOC, tá? Exatamente por ser produzido numa região, mas a uva ser de outra região, mas plantada lá. Ou seja, não há uma exigência do produtor em dizer que realmente este vinho é somente dali. Não, a uva é plantada ali, mas originária, no caso, de outro país. Estamos a falar, então, de um vinho de 11 graus e meio, Rouge de mi-sec, como eu disse, é um vinho agradável e fácil de beber, é acessível, um preço médio, tá? É um vinho acessível, tem um diferencial à mesa, como a uva espanhola, cultivada em França, mas é um vinho francês com uma personalidade própria, de Languedoc, e façam esse casamento perfeito com legumes gratinados ou também o atum gratinado. É assim, acho que é um casamento perfeito, não é nada de mais, tá? E vocês irão fazer com 11 graus de álcool, lá está, irrigação artificial, tá? Para um casamento perfeito e uma experiência bem diferenciada à vossa mesa. Assim foi, então é assim, não esqueçam nunca esse conselho que eu dou sempre no final. Vejam as propostas de harmonização, sempre no contrarótulo, em que vocês irão ver que será muito mais fácil, tá? Para vocês se orientarem e se coordenarem nas vossas dúvidas que existem naquele fosso entre vocês e uma prateleira do mercado ou
de uma adega, de uma wine store, onde vocês possam ter essa dúvida. Aproximem-se da garrafa, mexam nela, ela quer ser tocada, tá? Portanto, é assim, esclareçam essas dúvidas em todo e já, possivelmente, haverá sempre um profissional que vos poderá dar um conselho mais franco, tá? E mais cara a cara, e uma questão pessoal e talvez uma experiência pessoal que tenha tido. Outras referências, exatamente o fundo da garrafa, estamos a falar de uma estrutura que pode ser guardada, tá? Mas assim, vinhos de Missec, geralmente 7 anos, estão já à vontade, que poderão manter todas as qualidades a quando do seu engarrafamento. O máximo que poderá acontecer é ele tornar-se mais maduro. Muito, por outro lado, assim, não irão ter experiências desagradáveis, muito pelo contrário, estamos a falar de uma estrutura, de uma região e exatamente de uma proposta que já está preparada para guardar. Foi então a nossa proposta, aqui da Noa Caron, uvas e personalidades, tá? Assim, espero que tenham gostado. Agradecemos desde já, assim, já está a ser longa a lista, mas é assim, eu vou resumir, tá? É assim, agradeço a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que nos têm acompanhado nas diversas redes TV, web e rádio, tá? Todas aquelas perguntas que têm feito, agradeço, façam-nas, tenho todo o prazer de vos esclarecer. E inscrevam-se no nosso canal do YouTube, é gratuito, tá? Noa Caron Adega Bistrô, onde estarão estas propostas, esta conversa amigável e outras sugestões nossas que nós possamos ter. Estamos no Facebook através do Noa Caron Uvas e Personalidades, Uvas e Personalidades 2, e o meu perfil João Carlos Farrapa, onde vocês poderão entrar em contato de uma forma mais personalizada comigo. Redes sociais também no Instagram com Noa Caron Uvas e Personalidades e do YouTube. Acompanhem-nos, sigam-nos, espero que tenham gostado. Hoje foi um rótulo francês, vamos fazer uma diferenciação nesta época atípica que estamos a viver e, sem mais demoras, estão boas festas, um bom Natal, o possível nesta fase que nós estamos a atravessar, mas é os votos sinceros de Noa Caron Uvas e Personalidades, Adega Bistrô, aqui do vosso amigo João Carlos Farrapa. Ok, até uma próxima oportunidade, espero que tenham gostado, acompanhem-nos e sigam as nossas sugestões. Até um próximo episódio.